todos que nos acompanham. De antemão, peço escusas pela minha voz e, eventualmente, que no curso da minha fala eu vou tossir aqui em função de uma gripe, mas essencial um complemento de voto que farei a juntada posteriormente. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo. Vossa Excelência pontuou que, para ser ministro do Supremo, é preciso ter coragem. E me lembro do que lhe respondi à ocasião. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e, com muito orgulho, sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão. Ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão. Para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque, de certa forma, é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas sobre possíveis vazamentos,
Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do senhor Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente, eu tive que ver a cena, uma cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso, que foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos, o que se sabia, ministro Cássio, é que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos. Era com o risco da integridade física de Daniel Vorcaro. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água, e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte para os advogados. Diante do quadro atual, se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana, por mais duro que fosse. Não foi por outra razão. E tive a deferência com a defesa de expor isso. Mas nem a defesa se sentiu tranquila de que em outro local o cliente deles estivesse seguro. Sobre os documentos que chegaram há pouco. Estavam em outra PET. Agora, foram juntados há 10 dias atrás. Eu mesmo não tinha me detido sobre eles. Agora, eu fiquei sabendo hoje, por volta de 9, 10 da manhã, do processo. Imediatamente eu dei ciência a todos. Não sabia. Essa foi a única e exclusiva razão. Agora, é verdade, nós votamos para a história. Quem é a turma? Página 5 da representação da Polícia Federal. Liderada por Daniel Vorcaro, tinha um sicário, alguns policiais federais, nem todos descobertos ainda. Ainda se investiga outros policiais federais.
Havia, nessa turma, empresários do jogo do bicho. Era uma mistura de milícia da Polícia Federal, dentro da Polícia Federal, com crime organizado no Rio de Janeiro. Há uma série de figurinhas desconhecidas aqui. Eu não sei. Talvez seja muito simples hoje acabar com a investigação. Basta alguns desses desconhecidos, talvez atentar contra a integridade física do relator. É disso que nós estamos tratando. Eu não sei. Eu sei que hoje, para parar do jeito que está, o polo mais frágil sou eu. Mas, como eu disse, é preciso ter coragem. O que fazia essa turma? Era um grupo de WhatsApp? Eram só conversas de WhatsApp? Um dos advogados chegou a cogitar isso. Me permitam tornar mais claras as coisas. Felipe Mourão consta da representação, ele recebe a identidade, documentos de identidade, RG e CPF, de um senhor chamado Luiz Felipe. Esse senhor era capitão de um dos barcos, que operava a partir da cidade de Angra dos Reis. E no curso desses diálogos sobre o Felipe, entre o sicário Felipe, Daniel Vorcaro, sobre esse Luiz Felipe, Daniel Vorcaro diz: ele me disse que estava sendo chefe do restaurante. Há também um senhor chamado Leandro, que era um chefe de restaurante, que trabalhava ali também nas festas concernentes ao que se realizava no iate. E Felipe Mourão diz: a turma quer saber como foi e o motivo em relação ao que estava ali sendo demandado em relação a Luiz Felipe. Então, se agrega também a figura de Leandro, diz Daniel Vorcaro, Leandro, me disse que estava sendo chefe num restaurante, num hotel em Angra dos Reis. Esse outro, o chefe, foi na onda, era o chefe de cozinha. Mas o principal é o primeiro, que era o capitão do barco, Luiz Felipe. Diz Daniel Vorcaro, levanta tudo dos dois. Mensagem seguinte, e da família? Tudo. Felipe Mourão, no avanço das conversas, já estou mandando tudo completo. Aguardo uma direção, ou qual o caminho a ser tomado. Na PF, não constou nada. O sicário com dados de pesquisas das pessoas na Polícia Federal. Acessos a sistemas da Polícia Federal. Já puxamos no da PF, do Tribunal de Justiça, esse normalmente até aberto. Daniel Vorcaro, vamos ter que agir antes de eu voltar. Ideal é você ir com o Fabiano e com a polícia, se referindo a Fabiano Zétel. Tem que ir com 2 policiais, diz Vorcaro. Felipe Mourão, só me passar que eu vou na hora. Daniel, combina com Fabiano ir na segunda. Daniel Vorcaro, mas tem que ir Fabiano e você também. Não sei nem se é melhor a turma, polícia ou de bicheiro para vagabundo. Polícia,
às vezes não vai intimidar tanto. Tem que ir bicheiro para vagabundo. Felipe Mourão, você quem manda, me fala que eu vou com quem você quiser. Eu vou com Fabiano, vai ser PF. Se você quiser, vou com o pessoal do Rio. Eles também é só chamar que vão na hora. Daniel, acho que tem que ser os dois. O bom de dar sacode no chefe da cozinha primeiro. O outro já vai assustar. Felipe Mourão, acabei de falar com a turma, só aguardando o que fazer. E prossegue. Felipe Mourão pergunta a Daniel Vorcaro se Daniel Vorcaro havia decidido quem iria. Os policiais federais ou os policiais do Rio de Janeiro? Em seguida, Felipe Mourão reencaminha um áudio do policial federal Marilson, no qual ele afirma que estavam prontos, só aguardando um posicionamento. Felipe Mourão pergunta a Daniel Vorcaro se poderiam falar por ligação de WhatsApp. Falam cerca de 30 minutos após, por pouco mais de 3 minutos. Felipe Mourão, para Daniel Vorcaro. Fala, amigo, boa tarde. Então, resolvida a demanda do Rio de Janeiro aqui. Estamos em QAP, só aguardando o posicionamento da situação. Tá bom? Opa! Ele responde. Você é um palavrão. Agora, aí Fabiano Zettel, que teria participado com Daniel Vorcaro. Angra resolvido. Ao vivo eu conto os detalhes. Daniel Vorcaro, você foi? 100% resolvido? Os 2 caras? Zettel, 100% resolvido. E ao registro depois de uma fala do Luiz Felipe, que era o capitão do barco, para passar a perspectiva da vítima, né? O Luiz Felipe conta para uma outra pessoa: eu estava realmente precisando conversar com você, Marcos, até pelos fatos que aconteceram, não sei se está ciente. Está ciente, Luiz Francisco? Luiz Francisco responde, responde o Luiz Felipe, o capitão do barco, sobre os milicianos que vieram me ameaçar aqui dentro da Marina, em nome do Daniel Vorcaro. Está sabendo disso? Luiz Francisco diz, não. Então, o capitão do barco, então, eu estou lhe afirmando, e a testemunha é o próprio Mateus que presenciou, eu estava em São Paulo com você, 7 milicianos. Estou com as filmagens do barco, eles estiveram aqui, foram no meu condomínio, me ameaçaram de morte. É disso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. Não é o caso que nós estamos julgando. Não é Lava Jato. Esse é o caso que nós estamos julgando. Esse é o caso que nós estamos julgando. Nós estamos julgando 2. Esse não é Lava Jato. Esse é o que nós estamos julgando. Porque depois eu vou chegar no Henrique. Viu? Nós vamos chegar. Calma que meu voto é longo também. Esse é o caso. Essa é a turma operando. Luiz Felipe.
Então, por favor, eu te mostro, tenho tudo, em nome do próprio Daniel, como deixaram claro, onde fizeram contato comigo, um senhor Naldo, amando do senhor Emanuel, do Luiz. Luiz aduziu ainda que desse cenário precisou sair corrido de Angra, com a sua família. Não foi um passeio no parque. Não foi um passeio em Angra. Ele precisou sair com a família, ameaçados de morte. Cheguei a abandonar os pertences pessoais dentro do apartamento. Por derradeiro, Luiz pontuou que durante a ligação, Manuel falou sobre o chefe da cozinha, o Leandro. Por sua vez, ao ser ouvido, Leandro Garcia disse que no dia 4 de junho de 2024, foi abordado no seu trabalho no Hotel Nacional Inn, em Angra dos Reis, por volta das 20h30, por um grupo semelhante àquele que havia sido descrito por Luiz Felipe. Leandro afirmou que uma garçonete o chamou, que havia um hóspede querendo conversar com ele urgentemente. Ato contínuo, o declarante subiu ao salão. E aqui diz Leandro, já para a autoridade policial. Quando eu subi, era um rapaz forte. Ele se apresentou como Emanuel ou Manuel. Aqui é o Manuel, o empresário do Jogo do Bicho. Eu não vou lembrar se é Emanuel ou Manuel. Tá, então a gente pode colocar Emanuel/Manuel. Ele falou, boa noite, apertou minha mão, meu nome é Emanuel, eu vim amando do senhor Daniel, e eu mexo com o jogo. Aí puxou um envelope cheio dos meus dados, endereço, placa de carro, e falou assim, isso quem estava com ele do lado era o sicário, que não falou nada comigo, só esse Emanuel, que tratou comigo, o sicário ficou de lado, sentado, muito bem vestido, etc. Então, era o sicário, Manuel e mais 6 pessoas, se não me engano. Eu acredito que era o total de 7, 8, não vou lembrar bem. Porque disso que eles conversaram comigo, ele falou, meu pessoal está aqui. Aí eu olhei para trás, assim, e tinha a galera lá sentada. Essa era a turma. É um preâmbulo da turma. Mas tem mais. Relação de Henrique Vorcaro agora com a turma. Esses documentos, a Polícia Federal ainda está avaliando os dados. Então, ela manda esse documento com uma análise parcial do material. Então, é preliminar, ou seja, acho que há muita coisa por vir ainda. Como eu disse, a gente não sabe nem todos os integrantes da turma ainda. Na referida hipótese, restou claramente corroborada pelas conversas extraídas dos celulares apreendidos, análise preliminar, bem como pela análise da interceptação do WhatsApp, nas quais se verificou que até a data da deflagração da 6ª fase da Operação Compliance Zero, Henrique Moura Vorcaro mantinha reiterados contatos com Manuel Mendes Rodrigues. Quem era Manuel? O empresário do Jogo do Bicho. Até a 6ª fase. E permanecia atuando como operador financeiro da turma. Ademais, foram colhidos robustos indícios de que Manuel lidera uma organização fortemente armada,
com integrantes que realizam segurança privada, portando diversos armamentos de grosso calibre, incluindo fuzis, veículos blindados e outros recursos típicos de organizações paramilitares. E Manuel, inclusive, propaga discursos em favor da morte de policiais militares que não trabalham junto com ele. Paralelamente, foram identificados indícios da existência de negócios de elevado vulto entre Manuel, o empresário do Jogo do Bicho, e os investigados Henrique e Daniel Vorcaro, com possíveis práticas de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, mesmo após o avanço das investigações e a deflagração das múltiplas fases da operação. Também se apurou que, após o falecimento de Felipe Mourão, o sicário, Manuel, com a ciência e anuência de Henrique, deslocou-se até a cidade de Belo Horizonte para se reunir com familiares do sicário, notadamente a sua mãe e a sua irmã, com a finalidade de evitar eventual colaboração dessas com a autoridade. Ele foi lá para obstruir a justiça, amando do Henrique, disposto a pagar pelo silêncio. O material é extenso. Conversas entre Manuel e Henrique. De início, se registra que Manuel e Henrique mantinham um contato frequente, até a véspera da deflagração da 6ª fase da operação, nos dias 14 de maio. Até a véspera, um dia antes da operação, da prisão. Apenas no dia 13 de maio, 2 dias antes da prisão, ou melhor, um dia antes da prisão, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mensagens. E 12 e 13 de maio, os 2 dias que antecederam a operação, 9 chamadas entre os dois. Uma de 4 não completadas, uma de 2 minutos, uma de 3, uma de 4, uma de 3, uma de 1, uma de 5, uma de 1, uma de 27 minutos e uma de 3 minutos. As conversas entre ambos envolveram discussão sobre pagamento de valores, e tratativas relacionadas às questões das investigações. Pagamentos, cobranças de 400 mil, de 800 mil, pagamentos de 200, alguns menores. Interessante, o Dr. Pacelli até se esforça na argumentação para dizer que havia um contrato de segurança de um terreno. Eu li com atenção dos contratos que falam da segurança do terreno, é um contrato particular de prestação de serviços de segurança e vigilância. Cláusula 1ª do contrato. O presente contrato tem por objeto a execução de serviços específicos de consultoria, segurança, monitoramento e vigilância do imóvel de propriedade do contratante na cidade de Campo Grande, Rio de Janeiro. Valor dos serviços, 13 mil mensais. Não 200, não 400, não 800. Havia serviços outros.
verifica-se que até a sexta fase da Operação Compliance Zero havia um contato permanente entre Henrique e Manuel em relação aos serviços da turma. Depois eu vou detalhar com mais vagar. Sobre Manuel e André Roge. Essa figura, André Roge, era um intermediário de Henrique Vorcaro. Ao longo das conversas entre Manuel e André Roge, qual utilizava número X, estava salvo nos contatos como André Roge HV. São tratados diversos assuntos de cunho financeiro. É dali que se extrai um Pix de R$200 mil para a empresa Dom, de propriedade de Manuel, o que indica que esses terceiros também estariam responsáveis por pagamentos devidos por Daniel Vorcaro enquanto esse estivesse preso. E das tratativas de Henrique Vorcaro, Manuel Mendes e a família de Felipe Mourão, o sicário. A irmã dele não é investigada, é uma testemunha. E eles estavam articulando para influenciar testemunhas. Obstruir justiça. É disso que se trata. É por essas questões que ele está preso. É por essas questões que ele está preso. Uma máfia organizada. Terreno do Rio. Havia um grupo, Terreno do Rio. Será que eles tratavam do assunto do terreno? Vários assuntos. Nada sobre terreno. Joana, irmã de Felipe, para o primo, Keyson. Keyson, diz Joana, sabe o que eu estou passando. A dor e a ausência dele são insuportáveis. Não como. Eu estou pesando 45 quilos. Não durmo. A conversa segue. Joana escreve, dia 26 de abril, HV, Henrique Vorcaro, não se manifesta com nada, cifrão. O que eu tenho aqui acaba com a delação do filho, do cunhado e ainda coloca ele atrás das grades. Na verdade, quem fala HV não se manifesta com nada é Manuel. E Joana responde. Diz Manuel, se eu for, eu tenho que levar ele junto. A Joana teve acesso ao material que está nas nuvens. Nós não conseguimos ainda, a Polícia Federal não conseguiu ainda acessar os dados do sicário, não conseguiu acessar o celular do sicário. Mas a Joana, a irmã, teve acesso ao material que está nas nuvens. E ela diz que esse material acaba com a família inteira. Diz o Keyson, aqui, com Manuel. Irmão, primo da Joana. Irmão, vou marcar um café da tarde, então, para a gente levar ela. Porque passou a noite em claro abrindo o iCloud. O iCloud dele, do irmão sicário. Aí viu coisa demais. Aí tomou um remédio aqui agora. Falou que não tem condições de ir. E o que é isso? Esperar ele responder para a gente já ter um relacionamento, um contato com ele também. Entendeu? Keyson, em relação à prima, falando com Manuel, ela falou demais.
o Manuel, eles estão cheios, também acho, eles estão cheios de problema do mais alto nível, para ela pôr ela no meio da delação, por exemplo, e destruir de vez com a menina não custa. Se ela abrir o bico, vão destruir com a menina. Não custa. É hora de sentar, acalmar e alinhar. Ainda no dia 28 de abril, Manuel envia mensagens a Henrique Moura Vorcaro. Manuel registra: Henrique, boa noite. Estamos conversando com a mãe do Felipe. Vamos passar os contratos dos ativos pertinentes ao nosso amigo, no nome dela, mãe, para resolver a questão. Amanhã, o doutor André já entrará em contato com o doutor Tiago para alinhar tudo. Vamos pagar para comprar o silêncio de testemunha. Aparentemente, os avisos de Joana sobre o material incriminador permaneciam ativos, pois ela envia para Manuel, no dia 7 de maio de 2026, um link no Instagram. E em seguida ela escreveu: já foi o filho, foi o genro, hoje é o sobrinho, e no que depender de mim, eu vou falar e vou entregar o Daniel, o Henrique também. Aqui uma conversa do Henrique Vorcaro com o sicário e um outro policial. Ele não foi preso porque era o pai. Ele foi preso porque ele praticava crimes. E estava continuando a praticar crimes. Depois, me dá uma perspectiva de quando teremos os dados da mãe do falecido, por favor. E aqui começam a organizar um processo de silenciamento. Manuel, fica tranquila, Joana. Nós vamos nos ajudar um ao outro. Descansa a mente, que nós vamos resolver. Pode acreditar. Tem a minha palavra. A Joana, é muito difícil descansar com tudo isso. Você não imagina o que estamos vivendo há 54 dias. Além de toda a dor e sofrimento, a ausência dele, o vazio que ficou, a covardia que foi, ameaças de cadeia, golpes, vídeos com fuzil que iam me matar, a mim e a minha mãe. Medo. Interessante que, do material apreendido com Henrique Vorcaro, se pegou um documento de uma tela do Sinapse. Sinapse é uma base de dados, um programa interno da Polícia Federal de Inteligência. Acesso restrito, não é qualquer um que tem acesso. Ali você puxa tudo, puxa passaporte, todas as empresas que você tem, se tem alguma investigação, se tem um processo. Foi apreendido com Henrique Vorcaro uma tela do Sinapse, com consulta de dados de Augusto Conte. Fui pesquisar quem é Augusto Conte. Achei uma matéria recente, jornalista Mariana Barbosa, do UOL. Primeiro sócio de Vorcaro na Faria Lima revela a origem fraudulenta do Master. Nessa matéria consta que Augusto Conte teria liderado uma estruturação com fundo de 200 milhões,
etc., tratado das questões de um projeto de um hotel, Golden Tulip, que nunca saiu do papel, segundo a matéria. Foi grande o golpe dos Vorcaro, ele relata. Diz que os Vorcaro eram muito queimados em Belo Horizonte. O pai brigava com todo mundo. Tinha uma época que andava armado. Aos poucos, comecei a dar roupagem para eles em São Paulo. Ensinei como funcionava o mercado financeiro. Antônio Augusto Conte diz que foi vítima do esquema dos desvios na construção do hotel, parcialmente desvendado na Operação Fundo Perdido de 2014. Antônio relata que levou outros 2 golpes do grupo de Vorcaro. Na compra do Banco Máxima, que deu origem ao Master, e posteriormente no Banif, hoje Banco Master Múltiplo, dono do Will Bank. Veja, houve um desentendimento entre sócios. O que se encontra com o Henrique? Dados do Sinapse de alguém que houve desentendimento. É assim, ou você compra, mas se não compra, você ameaça. É assim que funcionava. Um dos policiais presos do grupo da turma, que foi mantida a sustentação financeira por Henrique. Esse Anderson era um policial da ativa, da PF no Rio de Janeiro. Foi preso também na operação, portando ali arma de fogo com numeração raspada. Anderson possuía em sua posse uma arma de fogo tida como não existente e de caráter não rastreável pelo Estado. Vale dizer, capaz de ser utilizada em qualquer ação criminosa com segurança. E a certeza de que os órgãos de persecução penal jamais conseguiriam vincular o uso do armamento ao policial federal ou à pessoa que eventualmente o utilizasse. Também com Anderson foi encontrada uma segunda arma de fogo de calibre 32, também com indicativo de supressão do número de série, diz a certificação. No interior do armário de ferro, em nome do investigado, um revólver calibre 22, marca Rossi, com numeração de série suprimida. Ainda no que tange a arma de fogo, calibre 22, é importante sublinhar que foi encontrada com ela 22 munições não deflagradas e 19 munições já deflagradas do mesmo calibre. Um policial federal da ativa. Por seu turno, também chamou a atenção da equipe policial o elevado quantitativo de munições, armas e carregadores encontrados com Anderson. Policial que não integra grupo tático e não atua em área investigativa ou operacional. Com efeito, foram apreendidos ao todo, na posse de Anderson, 1.192 munições de diversos calibres, 18 carregadores de munições de variados calibres, 5 armas de fogo, sendo que dessas apenas uma era arma funcional, e 2 com indicativos de raspagem da numeração de série. Mas não para. Além desse elevado número, é importante especificar que foram encontradas munições calibres .556. São projéteis para fuzis. 182 projéteis de fuzis. A turma. Prosseguindo.
Henrique Vorcaro argumenta em sua defesa basicamente 2 pontos. A construção de uma versão alternativa para justificar as cobranças, os diálogos e os pagamentos tratados com integrantes da turma, consistente na relação, numa suposta relação comercial pretérita entre peticionante e as pessoas de Felipe Mourão, o sicário, Marilson, um policial federal, e Manuel, o empresário do jogo do bicho, além da ausência de contemporaneidade. No que concerne ao primeiro ponto, há que se rememorar que um dos elementos centrais do modus operandi empregado pela organização criminosa sob investigação consiste precisamente na criação de pessoas jurídicas para a realização de operações simuladas com vistas ao escamoteamento de transações econômicas que, ainda que sob a aparência formal de operações comerciais sofisticadas, consistiam na realidade em pagamentos de prestações de serviços ilícitos. Poderia haver algum serviço lícito? Também poderia, mas é uma mescla. Organização criminosa é isso. Mistura o lícito com o ilícito e é tudo uma coisa só. Oculta-se, dissimula-se. À luz desse contexto, nada obstante o teor da documentação encartada à peça defensiva, comprobatório em tese da existência efetiva de um empreendimento imobiliário capitaneada por Henrique Vorcaro, perde força e credibilidade a alegação segundo a qual teria sido referido o negócio, o motivo pelo qual Marilson cobrara a Henrique o valor de R$400 mil. Montante esse que corresponde, após a retenção da parte devida, a Felipe Mourão e aos integrantes do outro grupo denominado Os Meninos. Lembrando que, em tese, se pagavam 400 mil, mais 400, e eventualmente, com o sicário, se chegava até a 1 milhão alguns pagamentos. E o sicário era o responsável pela distribuição desses recursos na turma, policiais federais, integrantes do crime organizado e os hackers que invadiam os sistemas e ameaçavam pessoas através também dessa sistemática. Reforçando a real origem da cobrança e, portanto, tornando pouco crível a versão alternativa apresentada pela defesa, recorda-se ainda que Marilson passa a demandar Henrique pela regularização do acerto financeiro, pedindo a confirmação do valor informado por F, inclusive. Provavelmente a sigla seria alusão a Fabiano Zettel, que também figurava como operador financeiro responsável pelos pagamentos ao grupo. Nesse contexto, diante dos atrasos supostamente atribuídos a Fabiano Marilson, contrapõe que o ideal era o envio de 800, cara. O contrato que respaldava a segurança era 13 mil. Estamos falando de 400, de 800. Ocorre que, diversamente do que foi verificado em relação aos pagamentos devidos à turma, não há, pelas próprias alegações do peticionante, qualquer informação acerca da participação de Fabiano Zettel no empreendimento imobiliário apontado pela versão alternativa. Ademais, fazendo remissão às razões já apresentadas pela decisão submetida a referendo, bem como ao teor das informações da Polícia Judiciária que embasam a representação policial, foram vários os diálogos realizados entre Henrique e Marilson, a indicar, porque quando sai Vorcaro ou sai sicário, aquele papel que cabia a sicário e Marilson, outro policial, Manuel assume a articulação da turma, a indicar a existência de relação na qual aquele, Henrique, solicitava serviços a este, que em troca demandava a realização dos pagamentos acertados pela realização das atividades solicitadas. No que concerne ao segundo argumento defensivo, diversamente do que apontado, a contemporaneidade da medida resta evidenciada. Eles continuaram falando.
comprando testemunha, mantendo o pessoal. Mesmo após a deflagração da terceira fase, na véspera da sexta fase, quando ainda havia supostos integrantes do grupo em liberdade, os quais somente foram identificados e objetos de medidas constritivas de natureza pessoal no bojo da decisão ora submetida a referendo. E mesmo com a prisão igualmente determinada desses novos integrantes identificados, a autoridade policial frisa que há outros membros pendentes de identificação. Referido elemento, somado à altíssima capacidade de reorganização dessa organização criminosa, já demonstrado pela persistência das suas atividades, mesmo após as sucessivas fases anteriores da operação, torna, além de plausível, efetivamente provável que, se mantido em liberdade, ou mesmo em prisão domiciliar, porque hoje, com acesso à internet, você oculta patrimônio, você transfere recursos, você emite ordens. Eu queria mandar para domiciliar, mas que segurança para a investigação nós temos? As pessoas que se colocaram nessa posição, não fui eu que pus, não é a polícia. Essa reconfiguração, esse sistema invertebrado, celular. Sai Daniel, Henrique assume papéis. Sai Fabiano Zettel, Felipe Vorcaro assume algumas funções. É disso que se trata. Essa reconfiguração, aliás, precisamente o que parece ter ocorrido em relação à figura do próprio Henrique, diante das adaptações funcionais realizadas pelo grupo, em decorrência das contingências impostas pelas fases anteriores da investigação em curso. Portanto, o que se verifica diante dos esclarecimentos até aqui aduzidos é que, ao contrário do que argumenta a defesa, a avaliação em boa técnica do cenário se experimentou antes, durante e após a deflagração da terceira fase da operação, evidenciado pela análise dos fatos devidamente situados no tempo, que robustecem ainda mais os elementos da convicção já devidamente verificados e apontados à exaustão na decisão ora submetida a referendo. Ainda sobre Henrique Vorcaro, fica claro que ele permaneceu demandando, permaneceu articulando, permaneceu atuando. Sobre Felipe. Já vi indicativo do Felipe de vazamento de uma das fases da operação. Há uma cena em que, na madrugada, ele foge num carrinho de golfe, horas antes, momentos antes da Polícia Federal chegar. Ali, isso foi inicialmente o motivo da prisão provisória, e depois outros elementos vieram à baila que justificaram a prisão preventiva. No que concerne especificamente a Felipe, a essa conversão da modalidade prisional, a Polícia Federal realçou que a sua perícia técnica logrou êxito na extração e tratamento de dados extraídos do celular apreendido a Felipe, sendo tais dados analisados em conjunto com o relatório de inteligência financeira número tal, encaminhado pelo COAF em 30 de abril de 2026. Esse relatório de inteligência financeira abrangeu 294 comunicações, envolvendo 1.199 pessoas físicas e jurídicas. Um relatório de inteligência, com movimentação que ultrapassou 18 bilhões de reais.
que teriam ocorrido até abril de 2026. O relatório aponta Felipe como principal envolvido nas operações financeiras analisadas, figurando na condição de beneficiário relevante dos fluxos financeiros vinculados a Daniel Vorcaro. Eles estão tentando ocultar, preservar o produto do crime. Depois que sai da cadeia, ter dinheiro no exterior, ter dinheiro em algum lugar, em nome de interpostas pessoas. É isso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. À luz de todos esses elementos, verifica-se que o conjunto probatório formado por relatórios de inteligência... Doutor, eu não vou conceder a palavra, eu estou votando, o senhor aguarde. Eu não sabia, estou esperando. Sim. À luz de todos esses elementos, verifica-se que o conjunto probatório formado por relatórios de inteligência financeira, dados extraídos dos dispositivos eletrônicos e análise de operações financeiras indica a existência de uma estrutura complexa e sofisticada, com a utilização de holdings, sociedades de propósito específico e contas de passagem para dissimular os recursos de origem ilícita, além da participação ativa do investigado Felipe em operações relevantes, inclusive com repasses a núcleo político e movimentações de elevada monta. As investigações identificaram a utilização da extensa rede de pessoas físicas e jurídicas, por meio das quais os mesmos sócios se repetem em diferentes estruturas societárias, revelando um mecanismo voltado à ocultação da origem dos recursos. Destaca-se ainda a reiteração das condutas, mesmo após o início das investigações, inclusive com a criação de novas estruturas societárias e a realização de operações financeiras recentes, o que evidencia a contemporaneidade dos fatos e o caráter permanente dos ilícitos investigados. Em essência, são esses elementos. A defesa, o nobre advogado que está aqui, doutor Pacelli, meus respeitos, doutor Pacelli, faz um trabalho, eu diria, hercúleo, tentando justificar. Mas, infelizmente, não consegue justificar. Pode haver o pagamento em parte, em relação à vigilância de um terreno? Pode. Acredito que haja. Mas nem tudo aqui é o terreno. Os contratos juntados não indicam esses valores. A defesa argumenta, diz que nada tem a ver com intimidações de pessoas nem com violações de sistemas informáticos. Tem sim. O próprio material apreendido indica isso. Os próprios dados colhidos a partir da operação já indicam isso. E que ainda estão sendo revelados. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. O que eu sei dizer, com certeza, é que não há razões para se não referendar essa decisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrário. Isso, André.